Com os mitos lá para derrubar, né? Muita coisa, né? Que sobre a psicologia, esse exemplo que você deu, né? Que é uma coisa que a pessoa só vai lá para desabafar, só para falar. Aí eu ouço muito, né? Quantas pessoas que começam a atender, que disseram que já estiveram com outros profissionais, que eu pergunto, né? Como foi o tratamento anterior, com outras pessoas, qual a experiência que você já tem, né? Porque assim, vamos aproveitar o que você já fez, né? Quero saber o que você já tentou, para não tentar saber o que tentar diferente, né? Aproveitar o conhecimento que você já traz. Nada tudo acrescentou alguma coisa na sua trajetória. E é muito comum as pessoas não saberem dizer que tipo de tratamento recebeu. Como no Brasil ainda se fala de abordagens da psicologia, correntes da psicologia, abordagens, né? Como ainda tem essa expressão, existe essa prática ainda no Brasil, né? Uma coisa lamentável, né? Porque não é assim que funciona nos lugares desenvolvidos, não é assim que funciona. Luiz, então no caso, você acha que... eu pergunto e a pessoa não sabe dizer nem o nome do que foi que ela recebeu. Isso é um absurdo. Eu mesmo não sei. Né? Eu sei que eu estava com sintomas, ela olhou para mim, se precisar de remédio, mandou para um neurologista na época. Nesse caso, se é remédio, eu pressuponho que um médico, psiquiatra e tal, é um pouco diferente a atuação dele, né? A psicóloga... Não, esse não dá remédio. Não, é o que eu tô... Aí ela olhou para mim, eu falei os sintomas, aí ela disse, não, você não tá bem, você precisa de remédio. Aí ela me encaminhou para a neurologista, e já passou remédio. Só que assim, ela não fez um teste para eu arriscar ou dizer o que é que eu trago. Ela pode ou não fazer. Na verdade, assim, o uso do instrumento é uma opção do profissional. Mas uma coisa é certa, tem que haver uma avaliação e um diagnóstico. Só tem tratamento, você tem um diagnóstico. Mas o não usar os instrumentos não pode levar o profissional a dar diagnósticos precipitados? Por exemplo, eu estou lendo um livro... É possível. Eu estou lendo um livro chamado Intoxicação Digital, de Augusto Cury, e ele fala sobre muitos profissionais que têm diagnosticado muitas crianças com aspecto autista sem ser, por não fazer aplicações corretas e dar laudos precipitados. Né? Então isso pode acontecer claro. também. Né? Principalmente em casos de transtornos como este, dentro do espectro autista, que são um transtorno do neurodesenvolvimento, que não basta você saber se a pessoa tem ou não tem. Isso é a primeira parte. A primeira parte transtornos do neurodesenvolvimento envolvem isso, como o TDAH também, por exemplo. Além de realizar um processo de avaliação, e processo, quando eu digo, são horas e horas e várias formas diferentes. Para o espectro do autismo, existem protocolos de avaliação para diagnóstico, e esse próprio protocolo de avaliação do diagnóstico pode também direcionar para compreender o futuro tratamento. Ele deve ser nesse sentido. Luiz, no caso, isso demanda um tempo. Muitas horas de atendimento, entrevista, uso... o não usar instrumentos... Mesmo que seja criança também, precisa de tempo? Não, totalmente, principalmente. Que eu vou dar um exemplo. A gente teve aqui um rapaz aqui no podcast e ele falou que levou a filha dele a uma... Eu não sei se é uma psicóloga, eu não me recordo agora. Mas ele levou essa médica, inclusive não é aqui, é em outro local, não sei se é outro estado. E ele usa essa expressão. Ela olhou para minha filha e disse, ela tem autismo. Passou o relatório, pronto, ela tem autismo. Assim, vou dizer diagnóstico bem precipitado, sabe? Pois é, assim, é imprudente. Eu não posso dizer que o profissional acertou ou errou, mas é imprudente porque não basta o diagnóstico. Não basta ter o CID, fazer lá um laudo. É importantíssimo, principalmente, né, na condição específica do transtorno do espectro autista,
Porque a pessoa tem o direito de acessar recursos, de receber um tratamento específico, então é extremamente necessário chegar ao laudo, ter o CID, né, comprovando, isso tudo é importantíssimo. Mas não é o fim, não é a finalidade, não basta isso. Então, o processo de avaliação já me mostra também o aspecto específico desta condição na vida daquela pessoa, daquela criança, daquele indivíduo. Um exemplo do TDAH, que também é transtorno do neurodesenvolvimento, o ano passado, eu acho que eu disse da outra vez aqui, todos os meses eu estava fazendo alguma avaliação TDAH. Esse ano já comecei fazendo, assim, tem sido muito frequente com adultos. E eu sempre explico, não é um processo, e é um processo de mais de 8 horas no mínimo, com adulto, de 7 a 8 horas aí no mínimo. E não é só com a pessoa, tem que entrevistar parente, pessoas, tem que cruzar muitas informações para preencher os critérios que realmente nos apontam isso. E não é só saber se tem ou não tem. Primeiro, se é predominantemente desatento ou predomina o aspecto hiperativo, ou se é uma combinação dos dois. Aí temos que compreender o grau de gravidade, de impacto que aquilo tem na vida daquele indivíduo. Como se trata de um transtorno de neurodesenvolvimento específico que afeta as funções executivas, eu sempre vou usar instrumentos de avaliação neuropsicológica para compreender quais funções executivas estão mais ou menos afetadas, né? Tem maior ou menor deficiência, porque este resultado já aponta o caminho melhor de tratamento, né? Então não basta. O não usar instrumentos não é obrigatório, porém, o que deve ser obrigatório por ser uma característica das melhores evidências é fazer um tratamento que começa sempre com uma avaliação bem feita. Luiz,